É muito engraçado que o PT é o rei da fake news e o Haddad concede uma entrevista à CNN e fica de saia justa na frente dos repórteres. Sem saber o que responder, veja o que ele fala. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. Haddad até treme as pernas para responder. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de pôr de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei com E quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar imposto? imposto? Mas os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual. Porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal,
que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o PIX era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o PIX. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech, como a Meta, diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. É isso que ele está dizendo. Qual vai ser a vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina.